Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Inácio, bom dia, Vitória, Edna, Matheus, bom dia. Ana Paula, bom dia, estou bem, e você, como você está? Ana Luísa, bom dia. Edson, Kelly, Thaís, Edcleide, vamos chegando. Bom dia, Mara. Deus abençoe a todos. Bom dia, Rô, Ivone, Danilo, Tiagão, bom dia, meu querido. Isso aí, vamos chegando todo mundo, geral, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Café com Jesus, o nosso momento com a Palavra de Deus. Seja bem-vinda, Thaís, você que está vindo pela primeira vez, que não sabe como é essa live, vou te falar. Sidney, bom dia, meu irmão. Fer, bom dia, Deus abençoe você também. Andressa, bom dia. Kelly. Essa live é um momento que nós partilhamos juntos da Palavra de Deus. Nós meditamos a Lectio Divina, que é a liturgia do dia. Nós partilhamos sobre a liturgia de hoje, tá? São as palavras que mundialmente toda a nossa Igreja Católica celebra, né? Celebra essa liturgia. Então nós vamos meditar as leituras da liturgia, tá? Então esse é o intuito do Café com Jesus, né, nessa live da manhã, para quem está vindo pela primeira vez, é nós partilharmos das leituras da liturgia do dia. Qualquer dúvida você pode ir perguntando. Nós vamos iniciar com a primeira leitura, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 15... de 24 a 28. Para essa live você pode pegar a sua Bíblia. Se você já tiver a sua Bíblia da Colo de Deus, melhor ainda, já pega a sua Bíblia aí e abra na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Já deixa aberto aí a sua Bíblia. Enquanto isso nós vamos rezar, nós vamos orar, entregando já o nosso dia, a nossa semana, consagrando a nossa vida ao Espírito Santo e à Santíssima Virgem Maria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode fechar os seus olhos por um instante, respirar fundo. E agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida dos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor realiza em nossas vidas. Em tudo nós damos graças porque o Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo o Senhor é bom. Nós reconhecemos a sua grandeza, nós reconhecemos a tua grandeza e nós nos enchemos
cheio de gratidão a Ti, por soprar vida sobre nós, por soprar vida sobre nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo dom das nossas vidas. Obrigado por sonhar conosco. Obrigado por ter pensado em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor infinito, Teu amor misericordioso, Teu amor bondoso, compassivo. Muito obrigado, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor realiza, tudo que o Senhor faz. Muito obrigado. Traz a nós, envia a nós o Teu Santo Espírito, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito nesse dia, nessa semana, que nós façamos a vontade de Deus e não a nossa. Nós nos esvaziamos de nós mesmos para que Teu Espírito, Pai, preencha toda a lacuna do vazio existencial que tem aqui dentro. Preencha, Senhor, todo o vazio. Preencha-nos com a Tua presença, com esperança, com amor, com benevolência. Vem, Espírito Santo de Deus. Shiriaralabacantaralabas. Serelebandaralabandaralabacantaralabas. Serelebaralabaralabas. Shiriaralabandaralabandaralabandaralabandirel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 
sererere mandara labara labas. Shiriara labacantara labaserele bara labara labas. Shiriara labandara labanderere labara labara labas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por derramar sobre nós a tua unção, teu querer. Ajuda-nos, convença-nos, Senhor, a fazer a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que entrou agora. Deus te abençoe. Essa live aqui é a live do Café com Jesus, é onde nós meditamos a palavra de Deus através da liturgia do dia. Então eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, abri-la em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: por isso ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Jesus é o mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento. Ou seja, esse versículo 15 aqui, ele é um princípio eterno, porque desde sempre, Jesus existiu. Quando está escrito na Bíblia, Gênesis 1, 26, façamos o homem à imagem e à semelhança, quem está fazendo o homem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está fazendo, quem nos fez é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde o princípio, Jesus, ele existe. Tá bom? E o versículo 15 diz que ele é mediador do Novo Testamento. Nós lemos esse versículo semana passada, nós falávamos sobre esse versículo, que ele é o mediador, ele intermedia. Ele é um intermediador entre nós e o Pai. Ele está entre nós e o Pai. Ele media nós, né? Ele fala de nós ao Pai, né? Ele intermedia. E como que ele faz isso? Pela sua morte, ele expiou os pecados cometidos. Ele perdoou todos os nossos pecados cometidos. Ele se sacrificou por amor a nós,
para apagar os nossos pecados. Então, desde sempre, a missão de Jesus era essa. Se você tiver aí uma régua, é interessante que você risque esse versículo 15. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança que lhe foi prometida. Para se cumprir a promessa, para que se cumprisse a promessa, ele devia se entregar. E ele se entregou. Ele se entregou de corpo, alma e divindade. Ele se entregou por inteiro, por amor a nós. Para que a promessa do Pai se cumprisse em relação ao Filho e em relação a nós, toda a humanidade, era necessário, era preciso que ele morresse para que nós vivêssemos. Jesus, ele morre para que eu e você tenha vida. Você tem noção disso? Você já parou para pensar nisso? Que se você tem vida é porque Jesus morreu por você, para apagar a nossa mancha do pecado, para apagar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas, os nossos erros. Ele se entrega, ele morre por amor a nós. Nós que somos eleitos para recebermos a herança eterna que nos foi prometida, que é a vida eterna. Para que nós recebêssemos vida eterna, era necessário que Jesus morresse, para apagar os nossos pecados, porque sem apagar os nossos pecados não é possível nós alcançarmos a vida eterna. E esse preço já foi pago. Já foi pago. Eu e você somos salvos. Salvos pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Salvos pela cruz, como nós falávamos. Nós já fomos salvos. Nós já fomos libertos. Nós já fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E a promessa para se cumprir, eu e você precisamos permanecer retos, obedientes ao chamado que o Pai tem para cada um de nós. Versículo 24. Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens. Olha que poderoso. Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens. Por onde Jesus entrou? Por onde Jesus entrou neste mundo? Não por santuário, não por santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Jesus, ele entra no mundo pela Santíssima Virgem Maria, pelo santuário, pelo ventre da Santíssima Virgem Maria. Por isso que nós falamos que a igreja é nossa mãe, né? A Santíssima Virgem é nossa mãe, mãe de Deus e nossa. Ela é o santuário que recebe Jesus aqui na terra. E Jesus, lá do próprio céu, ele apresenta como intercessor nosso ante a face de Deus. Ele intercederá por nós junto ao Pai. Mas para que haja essa intercessão, essa salvação, é necessário que eu e você sejamos fiéis, porque nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Jesus, ele vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte, para que ele interceda junto a nós ao Senhor. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo como pontífice que entrava
todos os anos o santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele destrói o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E todos os dias na Santa Missa, ele destrói os nossos pecados pelo sacrifício dele, pela entrega dele. Todos os dias ele é imolado ali, ele é sacrificado por amor a nós. Todos os dias, para que nós não nos esqueçamos. Para que nós não nos esqueçamos. E infelizmente tem muitas pessoas que se esquecem do sacrifício de Jesus por amor a nós. Tem muitas pessoas que não entendem, não estão nem aí, não têm conhecimento do que é a Santa Missa, do que é o sacrifício, da oblação, da entrega de Jesus por nós. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. É aqui que morre o perigo, né? Mora o perigo. É o dia do juízo final. O juízo final se dará pelas nossas atitudes, nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que nós fizemos. Tudo aquilo que nós fizemos será julgado no dia do juízo final. Jesus intercederá por nós. Mas se nós não fizermos a nossa parte, como que faremos? Como que ele fará? Né? Então, ele veio ao mundo para nos ensinar. E nos ensinou. Agora é a nossa vez. Assim, Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão. E aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só que profundo, né? Jesus Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão. Ele se sacrifica uma única vez. Na Santa Missa, ali nós recordamos esse sacrifício. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre. Ele é o mesmo. O que acontece ali, a recordação do sacrifício de Jesus, é para nos lembrar que ele pagou o preço. Ele pagou pelos nossos pecados. Ali na Santa Missa nós nós recordamos o sacrifício de Jesus por amor a nós. A entrega total de Jesus por nós, para apagar o pecado da multidão toda. Todos têm direito, todos têm acesso a essa a esse apagar, né, dos pecados. Ele apagou todos os nossos pecados quando se entregou. E ele aparecerá na segunda vez de forma gloriosa. Ele vai aparecer pela segunda vez de forma gloriosa. Não, porém, por razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Ele levará a sua noiva. Ele salvará os seus eleitos. Aqueles que permaneceram, aqueles que foram fiéis, aqueles que persistiram, aqueles que não desistiram, não desanimaram, aqueles que foram com ele até o fim, aqueles que deixou de ser mais um no meio da multidão, se tornou um discípulo dele, seguiu Jesus, pagou o preço, sofreu, mas permaneceu com Jesus. Então ele vem para salvar os seus eleitos. Ele vem para salvar os seus eleitos. E para você se tornar um eleito do Senhor, seja obediente, seja fiel, esteja em estado de graça,
se confesse ao menos uma vez por mês, ao menos, para que os seus pecados sejam perdoados, para que os seus pecados sejam apagados, para que você viva bem em estado de graça, para que você viva melhor, para que quando ele vier na segunda vez gloriosa, você seja um daqueles que serão levados. Amém? Aleluia. Salmo de hoje, o Salmo 97. Vou dar uma acelerada hoje. Vou terminar um pouco mais cedo hoje, porque é 8 horas da manhã. Nós temos Santa Missa na nossa casa, né? Aqui na comunidade. Então vou dar uma pequena acelerada para conseguir chegar a tempo. Salmo 97, versículos de 1, ó o padre aí, ó, o padre Wellington Cosme, que vai celebrar para nós daqui a pouquinho. Sua bênção, padre. De 1 a 6. Salmo 97, de 1 a 6. O título do salmo é A Vinda Messiânica, a vinda do Messias. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele operou maravilhas. Sua mão e seu santo nome, sua mão e seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor fez conhecer a sua salvação, manifestou sua justiça à face dos povos, lembrou-se de sua bondade e de sua fidelidade, em favor da casa de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor, povos todos da terra. Regozijai-vos, alegrai-vos e cantai. Salmodiai o Senhor com a cítara, ao som do saltério e com a lira. Com a tuba e a trombeta, elevai aclamações na presença do Senhor Rei. E aqui está cheio de ordens de Deus, né? Cheio de ordens de Deus, ó. Aclamai o Senhor. Regozijai-vos, alegrai-vos e cantai. Salmodiai o Senhor com a cítara, ao som do saltério e com a lira. Elevai aclamações na presença do Senhor Rei. Louve, bendiga, glorifique, em tudo dai graças porque Ele é bom. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, louve, agradeça, seja grato. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é permissão de Deus. Tudo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. Mas nem tudo que acontece é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se aquilo que aconteceu não é bom, não é agradável, não é permissível, né? Não foi vontade de Deus, mas foi não foi vontade, mas foi uma permissão de Deus. Porque Ele permitiu que tal coisa acontecesse em sua vida, porque através disso Ele quer te trazer um novo ensinamento. Ele quer te reeducar na fé. Ele quer te reeducar na espiritualidade. Ele quer te trazer de volta para Ele. Talvez um mal aconteceu na sua vida para que desse mal Ele tire um bem muito maior desse mal. Né? De todo mal Deus tira um bem. Todo mal Deus tira um bem. Nós que precisamos enxergar, nós precisamos mudar a nossa ótica. Nós precisamos enxergar a vontade dele dentro dessa permissão de Deus. Se você consegue entender, faz sentido para você, comenta aqui para ver se você está entendendo o que eu estou falando. Tá? Tudo é permitido. Não cai nenhuma folha da árvore sem a permissão de Deus. Está escrito na Bíblia. Tá? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus.
Mas nem tudo é vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se esse algo que aconteceu na sua vida não é bom, não é perfeito, se existe pecado, se existe impureza, se existe malícia, se existe algo que está fora do propósito de Deus, do plano de Deus, não é vontade de Deus. Mas Ele permite muitas das vezes a gente quebrar a cara, né? A gente cai do cavalo, literalmente. A gente cai do cavalo, literalmente, pra gente enxergar a vontade dele em nossa vida. Entender isso mudou minha vida. Mudar a ótica é essencial. Deus é perfeito até nos ensinamentos. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus, Daniela. Glória a Deus. Exatamente isso. Então, ele permite que algo aconteça para que você entenda, para que você enxergue a vontade dele para sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Gente, ele tem o melhor para nós. Ele sempre tem o melhor para nós. Muitas das vezes é nós que optamos, escolhemos por algo que não é vontade de Deus. Então ele permite, porque ele nos dá liberdade, ele nos dá livre-arbítrio pra gente escolher e decidir fazer o que nós quisermos, tá? Mas, como todos nós sabemos, que toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência. Não caia um fio do nosso cabelo se não for da vontade de Deus. Sim, às vezes temos que cair para mudar a minha maneira, exatamente. Às vezes nós precisamos perder para ganhar, né? É bíblico também, a gente perde para ganhar. A gente perde algo para ganhar, talvez porque nós não estávamos valorizando, porque nós não estávamos cuidando, né, da maneira correta. Então a gente perde pra gente ganhar. Então louve, bendiga, aclame, regozija, alegra-te, elevai aclamações, bendiga o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso o tempo todo Ele é bom, e Ele só quer o melhor para os seus filhos. E nós somos, por essência, a imagem e a semelhança dEle, e nós somos amados, eleitos, como nós vimos na primeira leitura, somos amados, eleitos, escolhidos, e Ele é apaixonado por cada um de nós. Amém? Deus é a pessoa que fala que é meu melhor amigo, e Ele fala que me ama e é verdadeiro, porque muitos falam que nos amam e na primeira oportunidade afasta de nós. Deus não faz isso, exatamente. Deus não nos decepciona, Deus não nos engana, Deus não desiste de nós. Deus, Ele não fica olhando o nosso pecado, muito pelo contrário, Ele vem para apagar os nossos pecados, Ele vem para perdoar os nossos pecados, nossos erros, as nossas faltas. Ele é misericordioso, Ele não está interessado no nosso pecado, Ele está interessado em nós reconhecermos, se arrependermos, termos a humildade de pedir perdão, ser perdoado e permanecer no estado de graça, viver a vontade de Deus. É isso que Ele quer, que nós, por livre e espontânea vontade, reconheçamos os nossos atos e pedimos perdão. A igreja é tão linda que ela dá o sacramento da reconciliação. Esse sacramento nos reconcilia com o Senhor. É o reconciliamento, né, do pai com o filho, do filho com o pai, né? Nós nos reconciliamos com Ele. Nós voltamos à amizade com Ele. Nós voltamos ao nosso relacionamento de pai e filho, quando nós recebemos esse sacramento, né, da reconciliação, que é a confissão. Por isso que eu disse, ao menos uma vez por mês, procure uma confissão. Procure o sacerdote para você se confessar. Amém? Pedir perdão e não continuar no erro. Exatamente. Como Jesus disse, vai e não peques mais. Não repita o mesmo erro. Você vai errar, você vai cair de novo, mas não cometa o mesmo erro. Aprenda com esse erro, né? Não fica caindo no mesmo erro sempre. Uma hora você pode ficar para trás, porque você foi, né, não lutou da maneira que deveria lutar, não rezou da maneira que deveria rezar, não fez penitência, não fez jejum, né, não procurou mortificar a sua carne para você não ficar caindo no mesmo erro sempre, né? Então é através da oração, através das armas espirituais que nós vamos vencer
a nós mesmos. São João da Cruz diz que nós temos 3 inimigos: o mundo, o demônio e nós mesmos. E o pior dos 3 inimigos que nós temos para enfrentar é nós mesmos, as nossas vontades, os nossos quereres, do nosso jeito, que a gente sempre quer fazer do nosso jeito. Esse é o grande problema. Olha só, não é a palavra de hoje, vou colocar aqui o evangelho de hoje, mas eu vou falar uma palavra que ontem, enquanto eu fazia o estudo bíblico do Clube Café com Jesus, para quem não sabe, o Clube Café com Jesus é um clube que nós estamos estudando a Bíblia toda, tá? E já gravei todos os capítulos das cartas de João, Evangelho de João, Evangelho de Mateus, e gravei ontem Marcos 7 e 8, tá? Quem quiser saber mais do clube, depois me manda um direct no @vinãocolo-de-Deus. E o versículo que eu meditava ontem, em Marcos 8, versículo 33. Olha só o que diz Jesus para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. O mesmo Pedro que Jesus diz: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes, falei de Pedro e Judas semana passada, a diferença da traição. E esse mesmo Pedro, ele recebe essa exortação de Jesus: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. Pedro queria fazer a sua própria vontade, queria que fosse do jeito dele, queria que fosse do seu sentimento, da maneira que ele queria. Mas eu e você, nós não nascemos para fazer a nossa vontade própria. Nós nascemos para fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é humana. Pedro queria atrapalhar o propósito de Jesus. Pedro não queria que se cumprisse o que Deus prometeu a respeito de Jesus. Quantas pessoas tem ao seu redor que não quer que o seu propósito aconteça? Quantas pessoas estão jogando contra você e você não tem percebido? Com amizades que você diz que são amigos, mas que na verdade estão te levando pro buraco, que não estão te ajudando a cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus para tua vida. Tem muitas pessoas que não querem que a vontade de Deus aconteça na sua vida, e você precisa abrir o olho, não o olho humano, esse que nós nos enxergamos, mas os olhos espirituais, o ouvido espiritual, o coração, a alma. Você precisa estar atento de forma espiritual, porque tem pessoas ao seu redor que não estão interessados que você faça a vontade de Deus, que você não alcance o seu propósito. Você está entendendo, sim ou não? Então você tem que tomar cuidado, você tem que dizer a mesma coisa que Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de nós. Livra-nos do mal. Livra-nos até mesmo da nossa família, com certeza. Com certeza. A palavra é clara lá em Lucas. Jesus não veio para trazer a paz, mas ele veio para trazer a guerra. Por causa do nome dele. Por causa do nome dele, muitos se dividirão na sua família. Pai contra filho, filho contra pai, e assim por diante, por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus, ele faz esse, né, é uma espada de 2 gumes, que penetra a alma e o coração. Isso, filho, dá tchauzinho pra galera. E o nome de Jesus causa essa divisão. Até mesmo a nossa família, porque nem todos da nossa família caminham com Jesus, querem ser amigos de Jesus. Então há essa divisão mesmo, né? Então há essa perseguição por causa do nome de Jesus.
por causa do nome de Jesus. Esse não é o Bernardo, esse é o Miguel. Esse é o Miguel, tem 11 meses. Essa belezinha. Lindo. Então vamos lá. Ao evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículo 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará a sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecadores serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só, os escribas estavam dizendo que Jesus estava possuído pelo demônio, por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, né? Os escribas estavam dizendo que Jesus estava possuído. E aí Jesus em parábola diz: mas como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si, não pode durar. Não pode durar. Se o próprio reino, se a própria casa está dividida, ela não vai durar por muito tempo. Como estava falando, aqueles que não permanecerem com ele, não vai durar muito tempo. Não vai ser salvo. Não porque Deus ele é mau, ele é tirano. Não. Muito pelo contrário, ele é bom, ele é misericordioso, ele tem paciência com você. Mas é você e eu que não mudamos de vida. Somos nós que não nos convertemos. Somos nós que não obedecemos. E aí nós acabamos nos dividindo, porque não tem como servir a dois senhores. Ou nós somos de Deus, ou nós não, somos do demônio. Não tem como servir a dois senhores. Ou você é de um ou você é de outro. Não tem como se dividir. Por isso que a confusão, a desordem, não vem de Deus. Vem do inimigo. Vem do demônio. É o demônio que vem para dividir. É o demônio que vem para dividir. Quando Jesus fala que ele não veio para trazer a paz, mas a guerra, é porque as pessoas permitem que o demônio entre na vida delas. É uma permissão. É uma permissão. Não é uma vontade de Deus. É uma permissão, como nós estávamos falando sobre a permissão e a vontade. Deus, ele permite, porque ele nos dá livre-arbítrio, pra gente tomar uma decisão, pra gente obedecer, ele mostra, ele nos ensina, ele traz tudo pra gente fazer segundo a vontade dele, mas nós somos rebeldes, mimados, mimizentos. Nós só queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós só queremos fazer do nosso jeito. Nós só queremos que as coisas sejam do nosso jeito. A gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente não quer fazer do jeito de Deus. Tem que ser do nosso jeito. E aí acontece essa divisão, essa confusão. Porque o seu jeito, muitas das vezes, não é o jeito que Deus quer pra você. E você fica insistindo, querendo convencer Deus que você tá certo.
Até porque o demônio não tem poder para agir sem que a gente dê permissão. Exatamente. O demônio só age na nossa vida se a gente permite. Se a gente alimenta ele dentro de nós. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. Não tem como permanecer em Deus se tiver dividido, se não tiver com ele, se não tiver cumprindo os mandamentos, seguindo as leis, os preceitos do Senhor. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Essa é uma promessa do Senhor. Está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Quando nós aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida, quando nós optamos em fazer a vontade de Deus na nossa vida, Satanás está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ele desaparece da sua vida. Quando você aceita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando você reconhece, se arrepende, pede perdão pelos seus muitos e graves pecados. Todos nós pecamos. Eu peco, tu peca, nós pecamos. O tempo todo, todos os dias. Olha a promessa de Deus no versículo 28. Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Todo pecado será perdoado, todo pecado será apagado. Mas para que o pecado seja perdoado, para que o pecado seja apagado, precisa haver humildade de reconhecer, de se arrepender, pedir perdão dos pecados. Precisa pedir perdão dos pecados. Precisa se humilhar. Os humilhados serão exaltados. Precisa ter humildade para reconhecer os seus pecados e pedir perdão. Mas todo aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Vinícius, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é não acreditar. É não acreditar na misericórdia de Deus. É não acreditar que os nossos pecados já foram perdoados. Os nossos pecados já foram apagados. Sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Quando nós ficamos nos condenando. Quando nós ficamos se auto-julgando, se auto-mutilando. Nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que nós não acreditamos na misericórdia de Deus. Nós não acreditamos que Jesus veio ao mundo para se entregar, para se sacrificar por amor a nós e perdoar os nossos pecados. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É não crer na misericórdia do Senhor para conosco. Mas será culpado de um pecado eterno. Será culpado de um pecado eterno. Amém? É isso. Aleluia. Aleluia. Creia na misericórdia de Jesus. Creia na vida de Jesus. Aprenda com a vida de Jesus. Ele veio ao mundo para nos ensinar. A missão dele foi bem clara. O propósito dele foi bem claro e ele cumpriu o propósito. Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de Santa Cruz. Ele se entregou, se sacrificou, morreu, ressuscitou no terceiro dia para que eu e você tivéssemos vida. Ele nos deu vida, ele nos soprou vida. E ele nos deu vida para que nós vivêssemos, não sobrevivêssemos a este mundo. E para que eu e você tenhamos vida, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter intimidade. Busca pela palavra, busca pela santidade, busca pela Eucaristia, rosário, vida de oração, vida interior. Busque a Deus e você verá a sua vida sendo completamente transformada. Amém, aleluia, é isso. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp do Café com Jesus, me manda um direct aí no @vinãocolo-de-Deus, que eu vou te mandar o link do nosso grupo do WhatsApp para você fazer parte da nossa família Café com Jesus. Lá
nós mandamos o resumo dessa live e essa live que fica salva no meu canal do YouTube, tá bom? Então manda lá. Tem umas perguntas aqui, não vai dar tempo de eu abrir, mas tem uma caixinha de pergunta no meu stories aqui no meu Instagram, @vinocolodedeus. Manda sua pergunta lá, manda lá o que você quiser que nós conversamos, tá bom? Que agora eu tô indo pra Santa Missa. Beijo no coração, tamo junto até que ele venha. É nóis.